Olá a todos e bem-vindos à apresentação de Primus, o software ACA para orçamento, composição de preços e controle de obras, desenvolvido para atender às exigências de técnicos e empresas. A tecnologia de ponta e as funcionalidades inovadoras permitem operar de forma simples e profissional. Com Primus é possível criar um novo documento completamente do zero, de tipo banco de dados, orçamento, controle de obra, ou então é possível criar um novo documento utilizando a criação guiada. Escolha a partir do meu arquivo o documento de referência, que poderia ser inclusive um antigo orçamento. Com total liberdade, escolho o que pegar deste documento, tudo ou apenas as partes que me interessam. Posso, se eu quiser, escolher trazer toda a parte de dados gerais e apertar confirmar. O novo documento é gerado e aparece na vista orçamento da janela medições. Não temos uma grelha de cálculo, mas a folha de orçamento com as colunas do orçamento, onde iremos inserir as nossas quantidades. O documento, por exemplo, o número de ordem, código, descrição de obra e as várias dimensões. O documento apresenta também a janela tabela de preços, onde iremos introduzir os itens do nosso orçamento. Também temos a janela dados gerais, que, como podemos ver, já estão preenchidos porque foram trazidos do documento de referência. Primus ainda permite que o orçamento seja estruturado em categorias, que, se eu quiser, posso usar para estruturar e subdividir o meu orçamento. Mas vamos voltar na janela medições e vamos ver como é simples trabalhar nela. Para realizarmos um orçamento, precisamos sem dúvida dos serviços, que podemos inserir manualmente ou adquirir de uma listagem de referência. Vamos abrir a listagem e vejamos como já temos uma secretária virtual, assim como quando opero manualmente. De um lado, o orçamento, do outro, o banco de dados. Posso percorrer os vários itens, visualizar os detalhes, ou, através de potentes funções de busca, sou capaz de encontrar o serviço que preciso. Vamos ver que, enquanto digito a palavra, o cursor move-se entre os vários itens, até encontrar exatamente aquele que me interessa. Pego no item e, com uma simples operação de drag and drop, arrasto-o diretamente para o orçamento. O item é imediatamente inserido no orçamento e, se eu quiser, posso associá-lo às categorias. Encontro as categorias que já vimos nos dados gerais. Posso escolher uma entre elas, ou então posso criar outras diretamente desta janela. Tenho, portanto, a máxima flexibilidade. Desta maneira, indico também a categoria do item e a subcategoria e aperto confirmar. Neste momento, devo me concentrar nas medições. Se eu quiser, posso indicar uma descrição, por exemplo, lato norte. E cuidado, coloco diretamente as medidas e não as quantidades totais, porque Primus já contém uma memória de cálculo adequada, que nos permite obter automaticamente as quantidades totais, simplesmente inserindo as dimensões. Vou inserir outros valores. Vou confirmar. Também posso inserir as medições do lado sul. Posso confirmar os valores, posso alterar outros. Posso mover-me nos campos que acabamos de editar mediante as setas do teclado ou com um clique do mouse. Também posso inserir fórmulas mais ou menos complexas. Vou inserir fórmulas, vou confirmar e aqui tenho o resultado da fórmula. Também posso inserir um parcial, quer para o lado norte, quer para o lado sul. Vou inserir o parcial diretamente nas linhas. Vou alterar um valor e vejo que tudo está recalculado dinamicamente. Posso inserir também uma medida de subtração. Como vemos, as medidas são mostradas em vermelho. Posso inserir linhas em branco entre aquelas já editadas, através simplesmente da tecla END. Além de inserir as medidas manualmente, elas podem ser trazidas diretamente de um desenho, graças à função Primus for CAD, já incluída em Primus. Escolho a versão do AutoCAD instalada no meu PC e o AutoCAD será aberto. Agora vou para o AutoCAD e vou abrir o documento de interesse. E o que é que quero fazer com este documento? Quero pegar nas medidas. A partir de Primus, vou selecionar a entidade e automaticamente Primus vai importar os dados métricos do desenho.
Por exemplo, queremos saber a superfície com uma repartição em triângulos. É suficiente um clique e já tenho a medida. Também, se eu quiser, posso inserir um gráfico. O item tirado do banco de dados de referência aparece diretamente no orçamento e encontra-se automaticamente na tabela de preços do nosso documento. Notem que o item tem um marcador de cor vermelho, que indica que o preço unitário resulta da específica composição de preços. Podemos visualizar a composição de preços através deste módulo específico. Como o mesmo modo de operar, podemos realizar alterações e integrações. Podemos ver, então, como o preço unitário do item e o valor total do orçamento são imediatamente recalculados. Para os vários itens orçados, poderia ainda indicar percentagens relativas a encargos sociais, despesas gerais, benefícios e despesas indiretas, BDI. Voltando para a tabela de preços, podemos ver como são aplicadas estas percentagens também. Às vezes, porém, precisamos de itens que não estão presentes nos bancos de dados que tenho no meu PC. Neste caso, a ACA atende os próprios clientes através do banco de dados das listas de preços fornecido no nosso site. Primus é capaz de abrir os vários tipos de bancos de dados, tais como SINAPI, TCPO ou bancos de dados personalizados. É só selecionar o estado brasileiro e a lista de preços de interesse. A lista é aberta diretamente em Primus. Posso então percorrer os vários itens ou visualizar os detalhes. E com as mesmas funções que já vimos com Primus, posso até buscar por um item específico. Mediante o drag and drop, posso pegar no item da internet e colocá-lo diretamente no meu orçamento. Depois, vou atribuir as categorias e também as medidas do item. E vou apertar guardar. Imaginemos agora que não temos um banco de dados. Pressionando o índice do teclado, o software vai permitir-me inserir um item de tabela de preços diretamente no orçamento. Vamos inserir os códigos de tarifa, as descrições, as unidades de medida e o preço também. Vou então confirmar tudo. Vou indicar as categorias. Também vou inserir as medições. E agora, se for para a tabela de preços, vou encontrar automaticamente este item também. E se eu tiver alguns itens de tabela de preços em formatos diferentes, por exemplo Excel, posso tranquilamente abrir Excel e, mediante simples operações de drag and drop, levar as informações de Excel a Primus. Já vimos como Primus permite importar dados a partir do Word e Excel, mas voltamos agora às medições. Já vimos como adquirir os serviços das listas de preços. Primus ainda permite que sejam visualizados diversos documentos ao mesmo tempo. Abro diretamente do meu arquivo uma antiga hipótese deste orçamento. Este é um orçamento já preenchido. Posso percorrer, ver as várias informações sobre as medidas, os gráficos, e também posso reduzir tudo e ver apenas os dados essenciais. Neste momento, posso realçar em amarelo o primeiro item ou todos os itens. Como drag and drop, pego no bloco de itens inteiro e arrasto para o meu orçamento. Desta vez, como estamos executando o drag and drop a partir de um arquivo de orçamento já configurado, o programa leva consigo tudo, itens de tabela de preços, medidas, gráficos, tudo o que tínhamos inserido no orçamento. Vamos voltar ao nosso orçamento e vamos fazer algumas alterações. Vou clicar, alterar o valor, vou confirmar e já está tudo recalculado. Já vimos como preencher o nosso orçamento. Vejamos agora os relatórios que podemos imprimir com Primus. Posiciono-me na janela impressão. A impressão é dinâmica. À esquerda tenho todos os relatórios que é possível imprimir. Na parte central vejo a previsualização da nossa impressão. Por exemplo, quero imprimir a composição do preço, onde encontram-se todos os itens analisados, os vários elementos, as despesas gerais.
Posso imprimir o relatório desta forma, ou incluindo a indicação da mão de obra, dos encargos sociais. É suficiente trocar o tipo do modelo. Iremos obter a impressão completamente atualizada. Também podemos inserir e imprimir a curva ABC, onde encontramos os valores totais dos itens analisados e também os valores de todos os elementos que os constituem. Para além disso, podemos imprimir a tabela de preços, que inclui os vários itens da tabela de preços. E por fim, podemos imprimir o orçamento, onde encontramos as várias quantidades inseridas no nosso orçamento. Posso alterar as configurações de impressão. Quero, por exemplo, imprimir os gráficos. É suficiente um clique e tudo será dinamicamente atualizado. Também podemos imprimir os títulos das supercategorias, das categorias. Mais uma vez, é suficiente um clique e a impressão será atualizada. Enfim, podemos imprimir as composições para cada serviço. É suficiente um clique, mais uma vez, e a previsualização da nossa impressão será atualizada dinamicamente com estas informações também. Cada relatório pode ser personalizado antes de ser impresso e pode ser impresso em papel ou exportado nos formatos Word, PDF e RTF. Vimos então como é simples operar com Primus para realizar o orçamento e imprimir imediatamente todos os relatórios. Passa Primus, o software para o orçamento simples e profissional, com tecnologia de ponta.